Não sei se Porque vocês ali... leram, o que a gente pode fazer assim, eu queria só fazer algum comentário assim sobre o panorama do texto e tal, e aí a gente pode ler uns trechos, especialmente a segunda parte, ou se alguém quiser puxar, assim, né, trazer algum ponto específico que tenha visto e tal, do texto. É que eu li faz tempo, né? Eu li a primeira Então, metade só, não consegui terminar. você podia fazer, então, uma apresentação geral, né, para nivelar, para todo mundo ter Eu uma pensei que a gente noção. podia ler a segunda parte, parte final do texto, onde ela vai falar mais da literatura e da ideia de criação, assim. Isso. Porque a primeira parte do texto apresenta uma ideia mais geral, assim, né, da perspectiva do Canguilhã, sobre como que essa ideia de erro, assim, ela, 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 ela orienta, ela atravessa toda a obra, mas ela vai mostrar Eita, olha especialmente que legal, o Ernesto entrando. Só desculpa, cortei. Ernesto sumido, né? Mas está aqui, que bom que veio. A Kizzy também, várias pessoas sumidas. O João também, o Francisco, na verdade, só estava vindo eu e o Boca para esse grupo. Então, e a Neuzi, né? A Neuzi também. É. Eu, o Boca e a Neuzi somos os fiéis. Que bom que vocês estão aí. Então, e aí tem um argumento lá, né, que me parece em algum momento mais retórico, né, que os momentos em que o Canguilhã recorre à ideia, à literatura, né, em que momentos que ele faz esse recorte, assim, né, quando que ele recorre à literatura. E geralmente esse recurso, estava com a máscara aqui, tudo meio que sem barba amassada. Esse recurso ele vem em momentos onde a ideia de vida e valor apresentam uma certa, enfim, na literatura, né? Esses recortes que ele faz da literatura são quando há uma aproximação entre a ideia de vida e valor, entre um desejo de sobrevivência, um desejo de cura, um desejo de manutenção da vida e, ao mesmo tempo, assumir que a realização disso será fracassada. Embora exista a sustentação desse desejo de criar meios, criar condições de estabelecer uma continuidade ou a imortalidade, ou chegar no fim, né, ou não chegar no fim, e, ao mesmo tempo, reconhecer esse fracasso. E aí, o que me parece? Assim, né? Que tem uma palavra muito preciosa nessa perspectiva do Canguilhã, que é a ideia de precariedade inerente à vida. Então, há uma precariedade, e essa precariedade que ele vai considerar nas elaborações dele vão permitir pensar o enfraquecimento, na verdade, de todos esses sistemas essencialistas ou representativos da vida. Porque a vida, sendo precária e sendo movimento, e talvez sendo devir, não sei se a gente pode aparear tanto desse jeito, mas pensar que isso dela ser precária se dá justamente porque viver é estabelecer valores, assim. Circular entre valores positivos e negativos, é tentar se manter vivo, é o tempo inteiro tentar fazer uma sustentação desse corpo. Então, a ideia de vida e daí também ela vai circular por outro momento, que é falar a ideia de conhecimento da vida, como que a gente conhece a vida, né? E como essa ideia de erro sempre está ali. Tá. Enfim. E aí, a impressão que dá é que, de algum modo, para se manter, ela cita, especialmente na primeira parte, ela busca lá uma apresentação que ficou famosa, que o Foucault faz do Canguilhã, uma apresentação que ele faz num prefácio ao Normal e Patológico,
enfim, e que é um dos últimos textos do Foucault, porque depois ele reescreve quando ele vai fazer isso. O Jefferson apareceu aqui. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Oi, Jefferson, eu me perdi vendo o Jefferson. Tá, então que ela vai recorrer ao Foucault em um determinado momento, quando o Foucault faz uma homenagem ao Canguilhano, no Prefácio Normal Patológico, falando que viver é criar conceitos, viver é, enfim, estabelecer o que a gente poderia fazer, tentativas de circunscrever elementos da existência e ao mesmo tempo fazer essa criação de conceitos e não matar a vida, fazendo ela fechada e definida com um conceito só. Enfim, daí ela vai circular. Eu acho que seria legal a gente passar para a segunda parte já do texto, ir lendo e debatendo, porque o que ela vai trazendo aqui também são outras coisas do Canguilhão que são interessantes, que é uma pergunta que ele se faz em vários momentos sobre o que é feito com o conceito de vida, onde que a gente se pergunta sobre a vida, se ela está dentro dos laboratórios, dos bioquímicos, se é nessa definição que a gente vai ver do que é vida, ou se são nos corpos, nos movimentos da existência que estão ali tentando se rearranjar para as coisas. Eu acho que eu vou pegar o texto aqui para ir lendo. Se vocês querem que eu compartilhe a tela, acho melhor. Não, vai lendo, porque compartilhar a tela depois vai ficar congelada. Uhum. Pelo menos assim, na maneira como... Eu vou ler inicialmente as duas passagens que o Canguilhão recorre, os dois trechos que ela pega dos dois momentos da obra do Canguilhão, quando ele vai falar onde ele usa essas passagens literárias aí, que é uma do Borges, né? Eu vou ler esses dois trechos que está no artigo Vida. Enfim, está lá é a primeira citação que ela vai trazer do Canguilhão, recorrendo à literatura. Então é o seguinte, citando Canguilhão aqui: resta por fim entender a razão e o significado do desejo reativo de imortalidade, do sonho de sobrevivência, um tema de fabulação útil, diz Bergson, próprio ao homem de certas culturas. Bom, o valor da vida, a vida como valor, não está enraizado no conhecimento de sua precariedade essencial. Essa frase do Canguilhão é bastante repetida, porque a partir do momento, então, que o ser vivente, né, precisa o tempo inteiro estar fazendo trocas com o meio e arranjos para se manter vivo, isso significa para este corpo que não basta existir, mas que a vida é esse movimento que está o tempo inteiro tentando dar um jeito de resistir à morte. Né? Quando ele cita, em outros momentos, né, que a vida é o conjunto de funções que resistem à morte, então a gente pode pensar que um ser que reconhece, né, o ser que reconhece a sua morte, tentando se movimentar para que isso não aconteça. Então, quando ele cita o Borges, é o seguinte trecho: a morte, ou sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. Esses comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam, que pode ser o último. Não há rosto que não esteja por dissolver-se como o rosto de um sonho. Tudo entre os mortais tem o valor do irrecuperável
e do inditoso, né, do infeliz. E aí tem uma passagem do Fitzgerald que fornece uma formulação usada por Canguilhem para definir, na conclusão do artigo, é possível uma pedagogia da cura. Tanto a saúde recuperada após uma cura, quanto a perspectiva a partir da qual um aprendizado da cura pode ser pensado. Então, quando ele cita esse outro trecho de literatura. Então, citando Canguilhem, um dos últimos textos do Scott Fitzgerald, de Crack Up, começa com essas palavras. Olha que legal. É claro que toda vida é um processo de demolição. Canguilhem citando outro autor, né? Daí volta o Canguilhem. O autor acrescenta algumas linhas depois. O teste de uma inteligência de primeiro nível é a habilidade de sustentar duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo e assim manter a habilidade de funcionar. Dever-se-ia, por exemplo, ser capaz de ver que as coisas são desesperançadas e ainda assim ser determinado a mudá-las. Fim de citação, aí o Canguilhem continua, aprender a curar é aprender a conhecer a contradição da esperança de um dia e o fracasso no final, sem dizer não à esperança de um dia. Inteligência ou simplicidade. Aí a Helena cita, que coloca que essas duas passagens literárias... Está comentando que eu adorei essa passagem. Oi? Eu adorei essa passagem quando eu estava lendo. É bonito, né? Não, eu acho ótimo pensar no nosso trabalho assim, que as pessoas vêm para nós pedindo a cura dos seus sintomas. Aí ela cita, as duas passagens literárias colocam o erro no centro da relação entre o conhecimento e a vida. De tal maneira que a capacidade do erro, a morte, ou processo de demolição, define a singularidade dos vivos e o conhecimento desse erro constitui, por um lado, a experiência na qual se manifesta o valor da vida e, de outro modo, a condição do desejo de sobrevivência. O que é interessante nesse trecho aqui, né? nessa introdução aqui da Helena, né? Que o erro, quando ela coloca o erro no centro da relação entre conhecimento e vida, de tal maneira que a capacidade do erro define as singularidades dos vivos, o que é isso? Porque a vida é criação, a gente sabe que essa perspectiva do erro ela é fundamental no Canguilhem justamente quando ele está lendo, quando ele está inspirado na biologia evolucionária lá do Darwin, quando o erro é uma característica essencial da vida, essencial no sentido de que sem o erro a vida não deixaria de existir, porque o erro é um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vi que tem uma live nova do Átila agora, que é A Vida é um Copia e Cola, né? Só que a vida não é só um copia e cola, mas ela é um copia e, às vezes, esse cola ele vem com certos erros que são os que geram as variações desses corpos, pequenas modificações, enfim, que vão fazer com que os vivos sejam singulares e que não se possa repetir suas existências. E a consciência, né, o conhecimento desse erro, como ela coloca aqui, por um lado, me perdi. A capacidade do erro define a singularidade dos vivos e o conhecimento desse erro, então, ter a percepção de que a vida erra, por um lado, a experiência na qual se manifesta o valor da vida, torna a característica preciosa e patética do homem o valor irrecuperável e do inditoso, que em todos os mortais, e, de outro lado, a condição do desejo de sobrevivência. A decisão de mudar o que nega toda a esperança, como proposto no ensaio do Fitzgerald. Nessa forma de relação entre conhecimento e vida presente nas duas passagens, certamente podemos encontrar o eco da proposta no normal e patológico, no ensaio sobre alguns problemas concernentes ao normal e o patológico, que se baseia no princípio de não indiferença biológica que definiu a vida para Canguilhem. Então, no normal e patológico, Canguilhem essa passagem também é bem interessante, ele diz o seguinte: achamos, ao contrário,
que, para um ser vivo, o fato de reagir por uma doença a uma lesão, a uma infestação, a uma anarquia funcional, traduz um fato fundamental. É que a vida não é indiferente às condições nas quais ela é possível. Que a vida é polaridade e, por isso mesmo, posição inconsciente de valor. Em resumo, que a vida é, de fato, uma atividade normativa. No pleno sentido da palavra, normativo é o que institui normas. Gostaríamos de saber, aí na introdução do Normal Patológico, gostaríamos de saber como é que uma necessidade humana de terapêutica teria dado origem a uma medicina cada vez mais clarividente em relação às condições da doença. Se a luta da vida contra os inúmeros perigos que ameaçam não fosse uma necessidade vital, permanente e essencial. Bom, a vida não é indiferente às condições nas quais ela é possível. Isso da polaridade, sempre que ele fala da polaridade dinâmica da vida, sempre, e a vida enquanto uma atividade normativa, então, para existir, para se manter vivo, é preciso o tempo inteiro produzir novas normas, lembra um pouco o que ele sempre fala, assim, que viver, assim, tanto por uma ameba quanto por um ser considerado mais complexo, é preferir e excluir, né? Estar o tempo inteiro fazendo esse tipo de movimento. Continuo aqui lendo a Helena. No caminho que leva do imortal, do Borges ao de Crack Up, também podemos apreciar a continuidade, com precedência sobre qualquer forma de ruptura, que impulsiona a passagem do pensamento da vida que existe no conceito de vida, como diz Michel Foucault, para a investigação sobre o que foi feito do conceito de vida. Bom, no ensaio do Normal Patológico, então, a vida, estou lendo os trechos aqui do texto da Helena, a vida não deixa de ser uma posição de valor, mas deixa de ser entendida como uma posição inconsciente de valor, a partir do momento em que a sua atividade pode ser definida como conhecimento, como formação de um conceito. Então, tanto produzir normas, né, essa ideia de normatividade, quanto de formar conceitos, o que é interessante de pensar é que isso seria uma maneira de viver, né? E não uma forma de matar a vida, como diriam. Bom, e aí ela vai, enfim, passar muitas páginas falando disso, sobre o que é viver e tal. Mas acho que a gente podia focar mais na parte que ela está falando mais da estética, né? De técnica, da atividade, da criação. Então, eu vou passar lá para a segunda parte do texto. Não sei se alguém quiser falar, interromper, por favor. Então, ela vai circulando por todo esse debate, né? Para qual página você vai passar agora, mais ou menos? É lá para o próximo subtítulo, mas é um pouquinho antes do próximo subtítulo. Eu não estou com o livro aqui, eu só estou com o PDF. Ah, vocês também estão, né? Página 21, onde ela vai falar a arte como concebida por Canguilhem. Assim. No PDF que eu mandei a página 21 ou a 291. No final da página lá, né? Embora seja estritamente um postulado metodológico da atividade filosófica e científica, não se pode deixar de ler uma estética implícita quando ele recorre à literatura, ela está se referindo aqui, ou à arte. A arte, tal como é aqui concebida por Canguilhem, não tende à abstração, isto é, à representação, a forjar uma ideia de um reino separado, não tende a isso. Ela não desfaz a experiência da vida. Essa capacidade que lhe assim atribuiu se funda em seu caráter técnico, na vontade de transfigurar a vida,
de chegar a um acordo entre realidades e exigências, a arte se reconhece como um instrumento. A arte reencontra, assim, seu parentesco com a antiga técne, que ela coloca aqui umas palavrinhas gregas. Sem a condição, então a arte reencontra, assim, seu parentesco com a antiga técne, sob a condição de entender, por técnica, o sentido dado por Canguilhem em seu ensaio normal e patológico, ou seja, o de uma atividade que prolonga a atividade própria à vida. Aí, citando o Canguilhem. A técnica humana prolonga impulsos vitais a serviço dos quais tenta colocar um conhecimento sistemático que os livraria das tentativas e erros da vida, que são inúmeros e, muitas vezes, saem caro. Toda técnica humana, inclusive a da vida, está inscrita na vida, isso é uma atividade de informação e de assimilação da matéria. Não é apenas porque a técnica humana é normativa que a técnica vital é considerada como tal por compaixão. É por ser atividade de informação e assimilação que a vida é a raiz de toda atividade técnica. Se o conhecimento, fim de citação, normal patológico, e aí ela continua. Se o conhecimento dos vivos deve ir em direção a esse horizonte que a arte indica, é porque a definição da vida como atividade normativa é correlativa ao postulado da originalidade da técnica em relação ao conhecimento defendido por Canguilhem, defesa pela qual, no ensaio, se apela às observações de René Lerich contra aquelas de Augusto Comte e de Claude Bernard sobre as relações entre artes da vida e ciências da vida. O reconhecimento desse caráter original da técnica é o que permitiria que o conhecimento dos vivos tendesse a essa experiência de prazer que suporia um acordo sem problemas entre as exigências e as realidades, e que permitiria que finalmente fosse concebido como parte integrante desta arte da vida, que era a medicina para Canguilhem. Essa aspiração tem por objeto uma maneira de conceber e de exercer o conhecimento, a filosofia, as ciências da vida, mas em sua formulação aponta o início de uma teoria estética que propõe uma continuidade entre vida e arte. A arte não imita a vida porque não está fora dela, mas nela prolonga e a prolonga como atividade. O apelo, então, de Canguilhem à literatura, nessas passagens de Borges e de Fitzgerald, nesses dois textos da década de 70, pode, portanto, ser entendido para além da coincidência de dois discursos que diferem em suas reivindicações da verdade. Pode ser pensado como o efeito de uma estética implícita em sua concepção do conhecimento como uma extensão da atividade normativa que é a vida. Legal isso, não? Mesmo que essas duas citações literárias não sejam as únicas presentes em seus textos, elas são indubitavelmente insuficientes para deduzir qualquer tipo de identificação entre o conceito e o vivente e a noção de literatura no pensamento de Canguilhem. Contudo, uma leitura do ensaio sobre o normal patológico permite analisar a que ponto a atividade técnica, tal como entendida por Canguilhem, nunca deixa de se associar a seu caráter vital, um caráter estético. Chico, você ia falar? Não. Eu não tenho certeza se eu estou entendendo bem o que ela está chamando de estético aqui. Tipo, qual que é o conceito estético usado aqui? Não sei. Me parece que é a mesma. Ela fala em algum momento, me parece que é a mesma sensação que eu já tive conversando com o Vinícius. Ela faz uma correlação entre estética e criação. Me parece que é uma tradução. Posso estar errado, mas parece que há uma relação ali entre técnica e estética que faz uma relação muito clara com a continuidade da vida. Não sei se o Vinícius entende isso, mas me parece que é uma relação, que é essa relação que ela faz com estética. A gente tem uma certa ideia de achar que estética é algo para fora, né? É simplesmente uma amostragem, não tem uma
não tem uma maquinaria, não tem uma ética, né, que se oporia à ética. Me parece que nessa leitura e em outras, me parece que a ideia é que há sim na criação, que a criação é a própria maquinaria. E há uma referência a Aristóteles aí também, né, quando, se a gente pensar ali o Aristóteles dizendo que a arte imita a vida e a prolonga, me parece pelo texto dela, e talvez o que ela fala do Canguilhem, é que a relação é só de prolongamento, né, através da técnica. Não sei se é uma boa resposta. Eu acho que o Xará tem razão. Porque acho que a estética aí, esse recuo para a natureza, não é essa coisa humana, né, do sujeito que tem uma atitude estética em relação ao que ele pinta, como ele se manifesta e tal. Eu acho que eu concordo com você, ele está dizendo que, e eu acho que aí o Canguilhem tem a influência, o Vinícius pode lembrar melhor disso, dos estudos dele sobre Comte, que é justamente quando ele faz aquele recorte que o Comte começa na biologia num campo e termina no vitalismo, da escola de Montpellier. Então ele tem essa noção de que a vida é criação, tem autonomia e tal, e sai do mecanicismo, vamos dizer assim, né? Das leis físicas, da repetição e tal. Então essa estética acaba sendo uma coisa íncita, né? A própria natureza, quer dizer, a vida é criação e o homem está dentro dela, né? Não tem exterioridade e ele age esteticamente quando ele também é normatividade, né? Então, eu acho que é isso mesmo, não tem ruptura, né? A arte aí não é uma ruptura, não é um estranhamento, não é um ponto de vista exterior, que o homem lança sobre a vida, sobre a natureza, sobre a sociedade. Me parece que isso, a estética tem esse sentido aí de normatividade. Acho que normatividade vira quase sinônimo de estética, né? Eu fiquei com vontade tenho pensado nisso, assim, né? Que parece que tudo vira normatividade, né? Eu acho que a gente está ainda entendendo a filosofia do Canguilhem, né? Por ser muito recente, ele, né? Morreu faz pouquíssimo tempo e me parece que no final no Descartes e a Técnica, eu acho que é no Descartes e a Técnica que a gente leu faz um mês, no final ele fala isso que o Boca estava falando, que não pode haver, né, no Descartes uma teoria da estética, porque senão ele rompe com todo o mecanismo que ele está sustentando como aquilo que vai explicar a vida em suas determinações e funcionamentos últimos, fechados, bem circunscritos e estabelecidos, né? Então, embora, como naquele texto ele pega as cartas, Descartes, vê detalhes do texto, ele sempre vai tendo que excluir ou dar um jeito de disfarçar ou tentando passar por cima daquela que se chama, né, da resistência da matéria, né? De por que não funciona, né? Por que não se executa sempre? Por que não há regularidade? Por que não há tanta frequência e tal? Porque a vida parece que está o tempo, isso que é íncito, né? Como o Boca falou, o tempo inteiro ameaçando romper. Está o tempo inteiro ameaçando? Não, está o tempo inteiro frustrando o projeto da representação da vida. O projeto de representação da vida é frustrado pela vida, seja nessa representação aristotélica, seja na representação cartesiana, seja na representação da medicina, seja em todas as representações, assim, né? Ela vai frustrando o tempo inteiro esse projeto, assim. A gente tem visto no seminário da terça-feira, e o Giacoia tem reforçado muito, né, ele como especialista em Comte, e agora a gente está vendo isso em Freud também, que tem vamos dizer, essa iniciativa, essa providência, né, seja do bebê, seja do homem primitivo, de se lançar para a realidade e conhecê-la, né, tomar
providências para conhecê-la, e o objetivo é fugir da ameaça que ela representa, né, que os estímulos representam. E para isso, ele ele cria, aí vamos dizer, tecnologia, ele chega, né, a desenvolver uma racionalidade, ele avança na produção da racionalidade, quer dizer, toda inteligência é uma construção de dispositivos de conhecimento e controle dos objetos exteriores. Então, ele primeiro adquire esse conhecimento de si, essa distinção do mundo real, e aí ele parte para o confronto, vamos dizer assim, com o mundo real, né? E o Comte, que traça bem, né, esse movimento, isso na sua filosofia da história, diz, bom, e aí chega o momento em que o homem ele assenhora o real, né? Ele adapta o real a si, né? Para si. Então, vamos dizer, esse é o auge do estado positivo, tomar conta, né? O que ele entende por progresso é isso, é quando o homem domina a natureza, né? Então, acho que isso está assim, vamos dizer, numa linha de vizinhança com o cartesianismo, né, com a inteligência e com a tecnologia que deriva daí, que é de controle, domínio e controle dos recursos da natureza e tal. E por que ele falha? Né, como você falou aí, por que a vida faz esse projeto sempre fracassar? Porque a vida é anterior a isso. A vida é aquilo que ocorre independente desse narcisismo superado do homem, né? É aquilo que aí você tem então né? A vida é a pré-história, a normatividade é a pré-história da normalização que a inteligência faz lá na frente. Ela vai tentar sempre normalizar, né? Criar normatizar, né? E criar as normas. Enquanto a vida vai escapar porque ela é sempre normatividade, né? Ela é espontânea, ela é alheia ao que a inteligência realiza, né? A inteligência é bem-sucedida, nós estamos vendo, ou mal, aí cada um avalia como queira, né? Mas ela está aí, né? Ela opera dessa maneira. Então, me parece que o Canguilhem tem um pendor, vamos dizer assim, alguma coisa por esse primeiro estágio, né? Por esse estágio, ele vai dizer, bom, aqui é estético, aqui é vitalidade, é produção, né? Aqui é produção de normas, aqui é a vida querendo singular, né? Querendo se manifestar, e se manifestando, né? Escapando da quietude e tal. E lá na frente você tem a inteligência tentando botá-la sob o seu comando, né? Sob o seu interesse. Aí vai da tolerância que cada um tem com isso. Por exemplo, para Comte, isso já era um projeto espontâneo do homem, né? Ele ia chegar nisso, ele tinha o germe disso já, né? Me parece que o Canguilhem não, ele vai com Comte até certo ponto, mas não, ali não, aí não dá para pensar isso, né, a filosofia da história, como esse projeto espontâneo de dominação da natureza e de produção de normas, né, de regras e coisas assim que são humanas, né? Então, por isso que me parece que, como dizíamos antes, a estética está fora disso, ela está vinculada ao natural, né? E não à produção humana, pós-inteligência, né? Pós-controle, pós-tecnologia. Ela está mais na hora da técnica, né? É aquilo que o homem faz com os recursos que ele vai disponibilizando e tal. Bom, vamos lá. Só para voltar, desculpa, Vinícius, mas eu acho bem interessante essa passagem porque retorna ao início do texto, né, em que ela vai fazer referência ao crack-up lá. Então, assim, a tecnologia não dá certo, ou ela não dá certo até certo ponto, porque a vida é errância, a vida erra. Então, e a vida luta contra a morte. Então, é muito interessante essa correlação que ela faz. Me parece a correlação desse momento com o momento inicial do texto, que inaugura o texto,
que vai falar, são as duas imagens que ela traz. Primeiro, essa do crack-up, né? Da fissura, disso, de todo edifício que desmorona, como o próprio movimento da vida. E depois ela fala uma coisa interessante, até falando, acho que quando ela cita o Foucault, que ela fala que uma mente superior, algo assim, né, é aquela que consegue conviver com essas duas forças, ou seja, um espírito maduro é aquele que consegue conviver com essa contradição, né, que seria exatamente essa capacidade de errância e criação da vida e ainda produzir conceitos, ainda produzir tecnologia. Como essas coisas não são antitéticas, elas fazem parte do mesmo movimento. Eu fiquei lembrando, assim, porque que eu me incomodava com o que o Freud fala da arte. O que é de representação, assim, né? Aquela ideia de que você vai lá, encontra com algo que está fora e daí aquilo volta para você e você tem a experiência da catarse, e aí isso, enfim, te transforma, né? Como se uma estética, enfim, como um movimento artístico desvinculado do sujeito que está lá. E é bem interessante pensar isso em teatro, assim, ou em arte, ou qual que é o percurso disso, assim, ao longo da história, assim, né? Como existe um desvio da representação cada vez mais forte, né? Começa a ficar engraçado fazer representação. A gente não acredita mais na representação da coisa. A representação ninguém quer fazer teatro mais desse modelo de teatro. E aí, o mesmo também dá para sentir com relação à filosofia, né? Quando você vai vendo um modelo de filosofia de entendimento da vida que parece representar, assim, né? Tem aquelas filosofias da mente que ficam fazendo sistemas de como é que a mente funciona e tal. Me parece um grande teatro também, né? Teatro nesse sentido aristotélico, de que parece que eu estou mostrando a vida dentro de um determinismo. Eu acho que aí tem algo importante que ela vai circulando no texto, né? Que a vida e a arte, a vida, a estética, não sei, essa ideia essa característica da vida de estar o tempo inteiro criando, de ser uma estética, né? Como algo impossível de determinar. Embora, enfim, e ao mesmo tempo, no texto da fissura lá, uma tentativa, uma esperança de determinar. E isso é o bacana do trabalho do Canguilhem, porque ele ajuda a gente a ficar ali no meio, assim, pensando que a gente usa algo, mas sabendo que a ideia de representação ou a circunscrição causal de como que as coisas vão acontecer, ao mesmo tempo que a gente precisa saber que isso não é o suficiente, que isso não vai dar conta, que isso não diz do elan, que não está ali, né? E é uma bomba isso, porque como é que a gente constrói, então, ou uma filosofia? Eu não sei se até que ponto isso desemboca no conjunto de pós, que a gente vai falando, de pós-verdade, pós-humano, pós não sei das quantas. Eu não sei se isso, de algum modo, dialoga com que essa falência do que o pós o que o anterior não é mais, assim, né? A representação anterior não funciona, então a gente vai matando tudo isso e tal, né? Tem um monte de gente. Deixa eu entrar nessa parte aí da arte, lembrando uma coisa que antes que eu me esqueça. Você deve ter visto, assistido nas inúmeras aulas do Loparic, quando ele falava do brincar. E como que ele trazia a ideia de brincar do ponto de vista da psicanálise que ele trabalha. Então, isso que você está falando de Freud faz com que ele veja, se é que viu, não sei como foi lá, o neto jogando um carretel, e ele olha para aquilo e diz, isso é uma representação, é uma cena, né? Ele está me dizendo que a mãe dele saiu e que ele quer que a mãe volte. A mãe dele saiu e ele quer que a mãe volte.
e fica fazendo isso com o carretel numa linha e falando forda, forda, né? Então, essa é a visão do brincar, né? Quer dizer, brincar para ele é isso, é encenar uma mensagem que a criança faz na infância até o ponto que ela possa escrever uma cartinha para a mãe, ou mandar um e-mail, um Twitter e tal, né? O Loparik vinha com outra perspectiva, que não é essa kangleriana, mas que tem, vamos dizer, lá um ar de família, como diz o Eduardo. E eu tive uma ocasião, eu fiz o teste e perguntei para minha neta, na época com 3 anos, uma coisa assim, né? 3, 4 anos, o que é brincar para você? Ela falou, avô, brincar é uma coisa que a gente começa a fazer e quando vê já está fazendo, já está brincando. É assim, e hoje eu vejo, porque os meus filhos, eles têm casas próprias, mas toda a tralha eles trazem para cá, de brinquedos. Então, o meu escritório, se eu mostrar para vocês, hoje ele está arrumadinho, assim, porque mas dentro disso aqui está cheio de Legos, porque eles não estão aqui. E quando eles vêm, isso aqui vira que parece aqueles despejos de material reciclado, assim, porque é tudo brinquedo velho e estragado. E eles chegam aqui, os dois, quando se encontram, e eles começam a pegar mais ou menos naquilo que é a teoria do primeiro encontro, lá do De Broces, sobre o fetiche do animismo e tal. É o primeiro encontro. O primeiro pedaço de plástico que eles pegam, eles vão pondo um do lado do outro, do outro, do outro. Quando você vê, eles montaram alguma coisa que nunca foi montado e que nunca mais vai ser montado. É o que deu para fazer com esse monte de coisa arada. Que de vez em quando chega mais, de vez em quando minha esposa joga fora, não sei o quê. Então é a bricolagem. Então você fala, o que eles estão brincando? Eles não sabem como, eles só têm a ideia de começar. Né? E aí faz isso que você está falando lá, você sempre remete a esse ponto fulcral, assim, que é o admitir e refugar. Né? Como é que você fala aí? As duas coisas que tem que fazer? Você seleciona... Não sei Como é que é? Não, você mencionou hoje aí que a vida é isso, admite... preferir e excluir. Isso, eles preferem excluir o que está na mão, o que está mais próximo, assim, né? E aí, quando vê, já está brincando. Então, eles não estão encenando, não estão contando história, não estão me mandando mensagens, não estão querendo... Vamos dizer, é o olhar para ser essa cena. Eles estão construindo uma brincadeira. É mais ou menos isso, né? Agora, você pode vir sobre essa brincadeira, criar uma regra e patenteá-la depois, e aí eles começarem a brincar toda vez que vem aqui fazer a mesma coisa. Virar um jogo, né? Sei lá, um jogo com regras. Né? No entanto, o que parece que eles fazem é ir regrando enquanto está jogando. Agora você põe, agora eu ponho, agora eu vou tirar isso, agora eu vou tirar aquilo. Essas regras não existiam, elas vão aparecendo em função dos pedaços de plástico, de madeira, de papel que eles vão achando aqui. Né? Então, eu acho que talvez o Canguilhem tenha essa coisa que a natureza brinca nesse sentido. Né? Esses dias eu vi uma... Eu tenho a minha literatura de dormir, que eu terminei ontem, a Antropologia Pragmática, do Kant. Ele fala uma coisa genial. Ele diz assim, a natureza, com relação às flores, ela faz um tipo de jogo. E com relação aos frutos, é um trabalho, é um fazer. Quer dizer, fruta é coisa séria. Fruta é para comer, é para alimentar, para reproduzir, não sei o quê. A flor é um jogo. Ela não serve para nada, ela só serve para isso, para você olhar. Né? É uma coisa que
é uma obra, né? Assim, quando você vê, a flor já está feita. Ela já nasceu, ela já mudou de cor, ela já morreu, e ninguém fez nada com ela. Não serviu para nada, né? O fruto não, o fruto é para comer. Os pássaros comem, os outros comem, todo mundo vive deles e tal, né? Então parece que a indicação desse aspecto da natureza, que é um simples jogo, né? O que o Ernesto, o livro é Antropologia Pragmática, do Kant. Tem uma tradução brasileira muito boa. Antropologia de um ponto de vista pragmático. Era isso. Faz sentido pensar no... falando, você falou do Loparic, né? Do brincar e a realidade do Winnicott. Como a brincadeira é outra coisa ali, né? E como é um processo de construção, como se fosse o ponto de o elan, assim, né? A continuidade, que eu acho que é um pouco isso no brincar, especialmente naqueles conceitos de objeto transicional que o Winnicott usa, que é um ponto de continuidade entre o meu corpo e o mundo, como se fosse o uso da técnica, aquela cena que a gente sempre fala, né? Do Odisseia, né? Aquela primeira cena. O movimento do brincar, né? Como uma apropriação, como uma extensão do meu corpo no mundo. E aí, quando a gente pensa em casos de psicoses, por exemplo, ou de como é que a gente trata eles na clínica ou de autismo, contribuir para que essa criança separe um pouquinho mais o que é ela e o que é o mundo. Porque, assim, a gente acredita que nós acreditamos, nos acreditamos separados do mundo, mas isso é falso, porque estar com uma pessoa difere, estar num ambiente, se eu mudo o ambiente, isso mexe no meu psiquismo, se eu estou num lugar eu fico desconfortável, outro não. Então, o corpo está o tempo inteiro em relação de suposta continuidade com o mundo, e daí como se alguns corpos tivessem essa sensação de continuidade mais forte. E aí o que é um trabalho de psicanálise com crianças é brincar. Às vezes a gente precisa brincar com a criança, ensiná-la a brincar, né? Porque não tem nenhum tipo de colaboração entre ela e os objetos que estão ao redor, né? E aí, a partir do momento em que ela vai percebendo que as coisas caem, né? O que se fala muito, por exemplo, do autismo, ou das crianças que estão com algum impasse psíquico, que uma das primeiras palavras que se falam, ou um dos primeiros eventos externos que chama muito a atenção da criança é o cair, caiu. A criança fica muito fascinada com isso, quando ela percebe que as coisas caem, porque o cair é quando o objeto interrompe o movimento, né? E é como se a gente estivesse fazendo uma interrupção do movimento dessa continuidade da criança com o mundo, assim, né? Então daí ela começa a cair, ela começa a se machucar, ela começa a sentir o corpo dela, né? E essa negociação entre o corpo e o mundo vai se construindo na apropriação dos objetos que estão, né? Na criação que ela vai fazendo com os objetos que estão ao redor dela, que são exteriores ao corpo dela, né? E aí que parece assim, que dá para pensar numa estética ou numa criação desde as crianças, que eu acho que isso é o mais fantástico de trabalhar com crianças que não estão nem aí para a escola, assim, que não estão nem aí para os pais, que não estão nem aí para o que todo mundo quer que ela esteja aí, assim, né? Porque ali é um movimento que não se importa com essas tentativas de definição, e de delimitação, e de essencialização, e de finalidade das coisas, né? E às vezes o brincar é um pouco para a criança acreditar na finalidade das coisas, né? Vai lá e brinca de médico, vai lá e brinca de escolinha quando não quer ir para a escola, né? Então é uma tentativa de convencimento mesmo.
Mas aí brinca da escola do jeito que ela quer. Aqui no consultório tem vários jogos e é muito legal jogar com criança, jogo de regra, isso que o Boca estava falando. Aí vem alguém e faz a tecnologia, né? E pega o brincar da criança e vai lá e cria a regra fixa e vende e vira, por exemplo, Banco Imobiliário, Hora do Rush, que são os jogos meio famosos. E é bem legal, porque quando você vai brincar com a criança mais nova, ela sabe que é um jogo de regras, ela se interessa por regras, só que ela vai dar um jeito de ganhar ou de fazer o que ela tem vontade, assim. Então, também é legal, porque ela não está se importando com a regra, né? A gente talvez morre quando começa a seguir a regra e não consegue mais criar a partir dela. Quando a gente não tem mais, não consegue mais ser normativo. E é legal esse exemplo do brincar também, porque quando ela retoma no texto o trecho do Foucault, que vai falar que viver é criar conceitos, produzir novas normas, e a partir do momento que você cristaliza a produção você deixa de circular pela construção de normas, você tem a morte, assim, né? A partir do momento que você deixa de ser estético, ou, não sei, você deixa de se usar, de fazer desse ato de criar, assim, quando, enfim, é quando talvez venha o patológico, né? E não, o patológico, então, não é aquilo que não está cumprindo a regra, mas é aquilo que talvez só esteja sendo a regra ou que não está conseguindo criar novas regras, né? E parece que é aí que está a identificação forte entre normatividade e estética, né? Não é essa um apoia o outro, né? Esse improviso, essa criação de normas contingentes com uma natureza, né? Com a capacidade de normatizar, diferente da capacidade de criar, então, regras para um jogo, talvez, a ser repetido, né? Um jogo exterior. Talvez a diferença está nesse engajamento que você mencionou aí. Ele joga, mas ele vai burlar, ele vai fazer do jeito dele, vai ajustar, né, os seus interesses. É o exemplo que você estava dando dos teus netos, assim, começa e não tem uma finalidade também. Não tem finalidade. Tem finalidade. Porque a vida não tem finalidade. Qual que é a finalidade da vida? É manter-se vivo, adiar a morte. É viver. É viver. A vida não tem finalidade. Parece que a partir do momento que a gente conseguisse, né, convencer o mundo que a vida não tem finalidade, nossa, que maravilha seria. Eu estou ansioso para ler o livro do Boca sobre o ateísmo. A finalidade aí, no caso, é morrer. Morrer, mas aí que tá isso que eu acho interessante. Porque quando o sadismo identificado pela psicanálise como inteligência de dor, esse jogo entre aquilo que ele quer sofrer, quer causar dor, não tem aí a referência focada de como isso vai acontecer. E no SAD, o mais importante é como vai acontecer. Quer dizer, por exemplo, matar 50, 60 pessoas num jantar precisa ser planejadíssimo para que o lustre seja solto na hora certa, que todos tenham tomado tantas taças de tais vinhos e tenham comido tantas carnes e pratos, e a hora que o lustre cair, todas vão explodir, porque já estarão com a barriga cheia. Então, tem um acontecer tão eloquente, tão detalhado, tão pensado, né? Que é esse que é o importante do sadismo. Não é a questão da dor, é a questão da regra que ele fez ali, para aquilo, né? E hoje eu estava lendo uma carta dele, que ele fala assim... Pois uma hora eu posso mandar para vocês o trecho, uma carta à esposa. Ele diz assim que ele tinha um plano, né?
Então, ele diz um plano de montar um teatro lá no sanatório, não sei o quê, que ele estava preso. E ele diz, como é que eu vou fazer para dizer que as ideias são bonitas? Ele diz, eu sei como. O meu plano é bonito. Ele não diz o meu plano é bom. O argumento forte dele para convencer a mulher a conseguir dinheiro não é de que o plano da peça dele é boa, ou é correto, ele diz é bonito. Por isso você deve convencer patrocinadores para encenar. Né? Então, essa ideia estética é esse fazer, e as peças dele, quem viu algumas sabe que não tem sentido nenhum, são horrorosas, não levam para lugar nenhum, mas é uma brincadeira. Né? Encena, e fica por isso mesmo. Opa. Eu estou acompanhando um pouco por cima, aqui por alto, do debate, e estou notando assim, até uma espécie de fio, porque até já foi debatido o cartesianismo, né, aquela promessa da razão, mas que ao mesmo tempo isso já mostrou uma espécie de falência de doutrina, porque o que se seguiu do cartesianismo, que a gente foi, não vou dizer uma retomada voluntária a Hobbes, mas doutrinas tais como a de Hobbes, uma vez que faziam da razão mero instrumento para conduzir as paixões, para conduzir a dimensão humana que não cabe dentro dessa programação da máquina, assim como propunha Descartes, né? E diante disso que se chega até ao iluminismo radical ou até o espinosismo, digamos assim, que a razão ela só tem que ser aplicada quando for convidada, né? A circunstância é que dita ali a ocasião para que a razão venha cumprir seu papel ou não, ou que ela se faça indiferente, né? Que daí é essa ideia de liberdade negativa, inclusive. Eu não sei se o professor Francisco aborda muito isso, que acho que a liberdade passa longe dos debates e das propostas dele, mas eu acho que esse seria o desfecho mesmo, né? A razão como mero instrumento e com um papel completamente secundário para auxiliar na realização dos prazeres e na conservação da vida, mas nesse sentido mesmo de protelar a morte, né? Manter o movimento. O Canguilhem fala do Descartes, do Comte, como um tipo de um pré-formista. Então, ele está trabalhando com essa ideia de o que não dá para concordar é que o pré-formismo ele pressupõe um embrião que vai se atualizar. Então, ele já existe, esse embrião já existe. Você já deve ter brincado com isso, um bichinho que você põe na água, ele vira um dinossauro. Ele já era um dinossauro, e ele vai virar um dinossauro. Então, tem uma finalidade nesse pré-formismo que indica o caminho pré-traçado. Né? É assim que vai ser, tem uma espontaneidade em direção a esse adulto dinossaurinho, né? Virar um dinossauro grande. É isso que o Canguilhem diz, não, isso aí não, você pode usar, não tem problema, mas não faz sentido, assim, não tem demonstração para isso, não dá para tratar isso como um fato. Isso é um princípio, é heurístico, assim, eu considero assim, né? É como se fosse assim. Então, essa coisa de olhar, né? Lançar um olhar sobre a história e sobre o papel da razão. Você pode dizer que não, ela simplesmente ela é fascista, ela é dominadora, ela é autoritária, e tudo bem, e assuma isso. Né? Não precisa pedir desculpa por ser assim. Agora, quando você diz que ela é assim porque é a função dela dominar, né? Que ela é embrião, ela tem um embrião de essa vontade de conhecer, essa vontade de dominar, ela cria os dispositivos e domina. E aí você dá um prêmio para ela. Né? Ela executou bem a função.
Então, quer dizer, você põe como exterior a ela essa finalidade, né? Então, esses racionalistas, eles não estão errados em descrever o que a razão fez. Ela já fez porque fez e acabou. Mas o problema está em dizer que ela fez isso porque tinha que fazer, porque era para fazer, né? Enquanto o Canguilhem está dizendo, não, isso é um caminho que ela adotou, ou um jeito, né? Uma manobra de existência dela, e foi por aí, né? Subjugar o seu objeto. Depois de se distinguir, de reconhecer que tem um mundo lá fora, eu vou lá e tomo conta dele, né? Foi isso que aconteceu. Bom, eu vou continuar a leitura aqui do texto. Sim, vamos. Vou começar aqui do subtítulo, que é Técnica e Criação, o Método. E aí dali vou selecionar uns trechinhos aqui. Tem uma obra chamada, na obra de Canguilhem antes de Canguilhem, é uma obra do Jean-François Braunstein, onde ele mostrou a emergência e a persistência do interesse pela técnica, considerando-a como o tema central dos primeiros trabalhos de Canguilhem. Isso de Canguilhem antes de Canguilhem é porque o Canguilhem é famoso pela obra de 43, que é o Normal e Patológico, mas olhando as obras anteriores, há um Canguilhem ali também que já tem um interesse por temas que vão aparecer no Normal e Patológico. Inclusive, a ideia de normatividade, ele coloca lá no final do Descartes e a Técnica, ele já faz algumas alusões assim, a essa ideia. Bom, aí o Braunstein vai colocar o seguinte: a questão da técnica em sua relação com a criação, em verdade, parece ser a chave para a harmonia desse trabalho escrito entre as duas guerras, que é a atividade técnica e criação, Descartes e a Técnica, e tem outro sobre a literatura. Canguilhem publicou ao longo da década de 30 um comentário de duas comunicações, nas quais a reflexão sobre a atividade técnica é abordada em função de um interesse concreto que concerne ao exercício filosófico. Técnica e criação são os dois termos em torno dos quais se define a discussão sobre o método em filosofia. E aí ela cita aqui o Canguilhem na atividade técnica e criação, que a gente leu nos últimos 2 encontros. Como a análise das condições da atividade técnica aparece como um meio e prospecção para toda a filosofia que se recusa a reconhecer a densidade da experiência integral em um sistema monista, materialista ou também espiritualista? Situemos a técnica em uma filosofia da criação. Isso é uma questão, então, que o Canguilhem faz, né? Como a análise das condições de atividade técnica aparece como um meio de prospecção, né, para a filosofia que se recusa, para toda a filosofia que se recusa a reconhecer a densidade da experiência integral em um sistema monista, né? Então, como é que a gente se constrói nesse, daí fala, situemos a técnica em uma filosofia da criação. O comentário Crítica e Filosofia sobre o Problema da Criação, de 1931, possui nesse sentido uma estrutura singular. Canguilhem elogia um texto chamado Criaturas em Balzac, de Pierre Abraham, por ter criado um método de crítica literária cujo princípio de análise é a substituição do privilégio concedido às causas de uma obra pelo dos meios. E ele decide testar tal princípio na própria leitura do livro de Abraham. Esse privilégio concedido aos meios é interpretado no contexto da recusa da adoração ao fato, ensinamento de Alain, como indica Braunstein. Canguilhem toma como princípio ético que governará a sua filosofia. Adoração ao fato é uma crítica que o Alain fazia, que são essas perspectivas filosóficas ou científicas que, enfim, acreditam fazer a circunscrição total dos elementos da realidade, né?
do fato, né? Da mensuração, da quantificação, da qualificação da coisa. Então, ao invés de pensar nas causas que levam à criação da obra, né, ele vai pensando nos meios, e aí isso é uma forma de recusar essa ideia do fato que estabeleceria exatamente como que se chegou a essa obra. Quando a gente faz história da psicanálise, tem muito esse debate, né? Como é que o Freud concluiu o que ele concluiu, etc. Ou Darwin tem muito debate sobre isso. Então, esse privilégio concedido aos meios é interpretado no contexto da recusa de adoração ao fato, e Canguilhem toma como princípio ético que governará sua filosofia. Em aberta cumplicidade com a liberdade em relação ao autor, considerado como causa defendida pelo método crítico de Abraham, Canguilhem propõe uma definição de criador e de criação com a qual modifica parcialmente as conclusões de Abraham e, acima de tudo, com a qual muda o eixo de reflexão sobre o método do campo da crítica literária para o da filosofia. Aí, citando Canguilhem, a criação não seria antes uma relação do que uma transferência? Isso significa dizer que existe criação onde há pensamento. Não, perdão. Isso não significa dizer que existe criação onde há pensamento. Se pensar é ligar um caos inominável de sensações a uma unidade significativa? Não, isso não significa dizer que existe criação onde há pensamento. Se pensar é ligar um caos inominável de sensações a uma unidade significativa? Fico pensando no brincar das crianças, né? Como gerando unidades, né? Criando unidades a partir criando campos de significação. Isso equivale a colocar, como é explicitamente feito na última linha do livro, a equação entre criação e pensamento. Mas que tal método crítico nos leve ao coração da filosofia. Isso nos livra de uma mistura de métodos abstratos, cuja menor pretensão é de simplesmente legislar sobre a natureza das funções às quais eles mesmos, criaturas famintas, devem uma existência instável e ameaçada. É legal pensar nisso, assim, né? Porque essa ideia da construção de métodos que permitam entender, então, as causas de determinado fenômeno, isso, de algum modo, vai desembocar nessa ideia que o Boca e o Jefferson estavam falando de pré-formação, como se o método me mostrasse que já estava contido lá o ato criador ou a coisa que cria, e que, quando você olha a obra de um artista, ela já estava em germe, lá dentro dele, só esperando o momento de aparecer. E aí, quando a gente vê isso em toda a psicologia, né? Toda a pedagogia que faz com que a gente suponha que há um desenvolvimento contido lá e que devemos, então, apenas, enfim, dar os meios para que ele aconteça, né? O Ernesto escreveu aqui, me lembrou esse trecho do Bergson: toda alegria é criação e toda criação é alegre. Bom, aí no texto ela vai citar o Descartes e a técnica, que a gente já viu, né? Essa relação daquilo que falha na lógica da teoria, e que, enfim, ela cita aqui o Canguilhem, falando esse breve inventário de temas de pesquisas técnicas na quais Descartes estava interessado, por menores que pareçam, tinha de ser feito... uma vez que, em nossa opinião, por não ter desdenhado a abaixar seu pensamento até as menores invenções mecânicas, que Descartes concebeu entre a teoria e a prática as relações onde a significação filosófica nos parece importante, tanto para a inteligência do pensamento, quanto para toda a reflexão filosófica em geral. Bom, quando ela vai trazer do Descartes a técnica, a Helena vai resumir assim esse debate, né? Que é o erro que permite questionar o determinismo teórico, postulando a originalidade da atividade técnica sem cair no pragmatismo.
Aí, citando Canguilhem, nesse sentido, assim, acima de tudo, essa imperfeição técnica oferece a oportunidade para a pesquisa teórica através das dificuldades que devem ser resolvidas. A ciência procede da técnica, não na medida em que o verdadeiro seria uma codificação do útil, uma gravação do sucesso, mas ao contrário. O embaraço técnico, o insucesso e o fracasso convidam a mente a interrogar sobre a natureza das resistências encontradas pela arte humana, a conceber o obstáculo como objeto independente dos desejos humanos e a buscar um conhecimento verdadeiro. Isso é um trecho lá do Descartes e a Técnica. Aí aquele trecho que eu comentei no início, é preciso, obviamente, colocar a questão de saber por que, se as visões resumidas acima estão corretas, não há na filosofia cartesiana uma teoria da criação. Isso é basicamente uma estética. Isso é Canguilhem falando. Sem dúvida, a partir da ausência é difícil de concluir alguma coisa, né? A ausência de uma teoria da criação no Descartes. Mas pode-se perguntar se Descartes não pode ter confundido que, admitindo a possibilidade de um problema estético em geral, ele não iria contradizer a solução dada ao problema teórico em geral. Então, não se pode admitir a criação. E é interessante isso, porque se a gente admite a criação, a gente, de algum modo, invalida um conjunto de teorias causais, e pensando que as teorias causais, talvez, de algum modo, pressuponham as pré-condições ou as pré-formações para o aparecimento das coisas. Então, eu construo um monte de teorias sobre como vai ser um sujeito, então, porque eu pressuponho que ele já está lá, então eu vou tornar-me facilitador disso. Mas essa teoria, né, sobre o que vai ser um sujeito, ela está sempre amparada sobre o que se quer de um sujeito no lugar em que se está, né? Se se quer um sujeito autônomo, se se quer um sujeito, enfim, maquinal, que repita o que a máquina está fazendo, etc. Deixa eu passar mais lá para frente do texto. Enfim, daí a parte teria uma parte mais que a gente poderia se demorar mais, que é da vida à literatura. Aí não sei se a gente começa a ler aqui, como já está 10:07 quase, ou daí a gente poderia definir na semana que vem, daqui 15 dias, aliás, para continuar debatendo a partir desse trecho, que está na página 32 do PDF. Uhum. Vamos fazer isso. A gente pode combinar de ler dessa vez, porque eu mesmo acabei não lendo, né? Uhum. A gente pode combinar de ler e depois cada um dá suas impressões. Uhum. É o último tópico do texto? Uhum, são umas 8 páginas, mais ou menos. Como chama? Da vida à literatura. Eu acho melhor, porque eu estou bem cansada. Né? Aí a gente na parte mais importante do texto, a gente já vai estar mais renovadinho. Começamos por ele. Né? Beleza, mais alguma questão, né, gente? Então acho que é e isso. depois temos para 7:30 tem o Caio Padovan no seminário lá da história da psicanálise. Tá bom. Muito obrigado. Então, tchau, pessoal. Cuidem. Obrigado a você. Boa noite. Até daqui Boa noite. 15 dias. E até daqui a pouco para quem vai voltar. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau.